pouquinho na nossa vida, na correria, né? A gente para um pouquinho para cuidar da nossa alma, né? É um momento que faz diferença, viu? Então, a gente gosta sempre de, para ficar calmo, mais leve, falar de Jesus, lembrar dos seus ensinamentos, né? Então hoje não vai ser diferente. A gente chama essa reflexão de os que herdarão a terra. Então hoje em dia, principalmente no meio espírita, no meio espiritualista, quando a gente fala de herdar a terra, a gente já lembra de uma passagem do Sermão do Monte, né? Jesus ensinou assim, ó: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Na interpretação que a gente faz hoje em dia, herdar a terra, para nós espíritas, espiritualistas, a gente faz uma ligação quase que imediata com o fenômeno da transição planetária, que nós vivemos, conforme nos ensina a doutrina, no mundo de expiação de provas, que nesse momento está transicionando para um mundo melhor, para um mundo de regeneração, que é um mundo degrau acima desse que nós temos, né? Então, imediatamente nós associamos essa promessa de Jesus com a herança da terra regenerada. Mas não foi sempre assim. Interessante que quando Jesus pronunciou essas palavras, ele estava morando, se hospedava na casa de Simão Pedro. Simão Pedro morava em Cafarnaum, que é uma cidadezinha que fica nas margens do Mar da Galileia, o chamado Lago de Tiberíades, né? Na verdade ele é um lago, só que é muito grande, por isso era conhecido como Mar da Galileia. E ali Pedro, André, Tiago, eles desenvolviam a atividade da pesca. Então a casa de Simão Pedro, ela ficava ali na beira do Tiberíades, né? E Jesus se hospedava ali. E toda noite eu fico imaginando como que deve ter sido bom esse tempo, porque imagina, ó, todo mundo jantou, depois, um pouquinho mais tarde, se fosse uma noite friazinha, né, se reunir em volta de uma fogueira, todos os discípulos, Jesus no centro, e Jesus ensinando, consolando, curando. E nessa noite é isso que aconteceu. Dá até para imaginar que lá na cozinha de Simão Pedro tinha assim uma janela, você conseguia observar o Mar da Galileia ao longe, todos ali em torno de Jesus. Não dá uma paz a gente pensar nisso, né? Olha que imagem bonita. Só que naquela noite os discípulos não estavam tão em paz assim, eles estavam um pouquinho inquietos. E o que nós vamos narrar agora, na verdade, é uma história que foi contada por Neio Lúcio. Neio Lúcio é um espírito que escreveu através do Chico Xavier, e ele conta, num livro chamado Jesus no Lar, que numa determinada noite, lá na casa de Simão Pedro, os discípulos, eles, sabe quando estão inquietos assim, ó, eles queriam perguntar alguma coisa para Jesus, não concordavam muito com alguma coisa, só que não tinha coragem, assim, né? Falavam, não é possível que ele está errado, né? Mas chegou um momento que Judas, que era assim, o mais impetuoso deles, ele tomou coragem e chegou para Jesus e perguntou um negócio. E falou assim, eu vou até ler nas palavras que o Neio Lúcio colocou, que ele coloca de um jeito bonito. Judas chegou para Jesus e perguntou assim: Senhor, por que atribuíste aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Olha que coisa, na tarde daquela noite, Jesus tinha pronunciado o Sermão da Montanha. Então aquela noite coroava um dia histórico, né? Onde aquele discurso sublime, que é o conhecido hoje como o Sermão da Montanha, tinha sido proferido por Jesus. Mas essa parte da mansidão não tinha caído muito bem entre os discípulos. Dá para a gente fazer uma pequena digressão histórica para a gente entender por que eles não estavam concordando muito com aquilo. Para nós, herdar a terra, como nós já vimos, né, tem muito a ver com herdar a
herdar a terra como herdar a terra de Canaã, a terra prometida, não é? Que teria sido, por um decreto divino, consignada para aquele que seria o povo escolhido, o povo judeu. Então, aquela região da Judéia, da Galiléia e toda a Palestina antiga, eles consideravam que era deles, judeus, né, por direito divino. Mas, no momento em que Jesus estava na terra desempenhando a sua missão, aquela região, ela estava sob o jugo dos dominadores romanos, como a gente sabe, né? E os romanos não reconheciam nenhum direito divino, eles reconheciam apenas o direito das armas. Então tinham tomado aquela terra para si, governavam com mão de ferro, e todos os habitantes da Judéia tinham um ódio terrível em relação aos romanos. Assim, ano sim, ano também, havia um levante, né, dos judeus contra os soldados romanos, que eram muito mais fortes, sufocavam aquele levante, mas isso ia só alimentando aquele ódio. Por isso que Judas se animou a perguntar por Jesus, porque na cabeça dele, olha, como que nós vamos herdar a terra sendo mansos, se nós temos uma dominação tão cruel por via das armas, não é? Aí ele diz assim, ó, os corações acovardados receberão essa bênção. Segura um pouquinho aí, então, um tantinho mais. Depois que Judas perguntou, Pedro tomou coragem e perguntou também. Aí a pergunta do Pedro, ela é ótima. O Neio Lúcio escreve de um jeito muito bonito, mas depois a gente precisa entender o que o Pedro quis dizer. Então o Neio Lúcio diz assim, ó, palavra de Simão Pedro: sim, mestre, se o malfeitor visitar minha casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco? Entregar-me-ei, sem qualquer admoestação fraternal, aos seus delituosos caprichos, a pretexto de guardar a mansidão a que te referiste? Está muito bem escrito isso, né? É quase poético. Mas Simão Pedro, ele estava dizendo assim, ó, se entrar um malfeitor na minha casa, eu não posso recordar para esse malfeitor o imperativo do acatamento recíproco, ou seja, ele não posso fazer ele entender que ele tem que me respeitar da mesma forma que eu estou respeitando ele. Aí Simão Pedro fala, eu não posso admoestá-lo, ou seja, eu não posso adverti-lo fraternalmente, né? E se a gente lembrar no episódio do Calvário, do Jardim das Oliveiras, aliás, essa admoestação fraterna do Simão Pedro era decepar a orelha do... Lembra disso? Então, quando Simão Pedro fala de admoestação fraterna, ele está falando, se entrar um ladrão na minha casa, eu não posso ir lá cortar a orelha dele, né? Ele achava estranho que Jesus estivesse falando isso. Olha, o senhor está falando que a gente tem que ser manso, mas se alguém entrar na minha casa, meu primeiro impulso é tomar da minha espada, como ele fez com o legionário romano, no Jardim das Oliveiras, e decepar a orelha. Quando ele tomou um pito de Jesus também, bainha tua espada, Pedro, não é? Então Pedro está perguntando isso. Olha que sinuca de bico, né, como a gente diz hoje, né? Jesus estava falando, olha, a terra será daqueles que são mansos. Mas aí os próprios discípulos olhavam em torno, era um mundo tão hostil que ele não entendia como que podia ser manso. Aliás, em algumas traduções, em vez da palavra manso, é usada a palavra brando, né? Fica um pouquinho mais palatável. Mas, em boa síntese, eles estavam dizendo o seguinte, olha Jesus, a sua teoria da mansidão, ela vai ser ótima no reino dos céus, quando o reino dos céus for implantado na terra. Mas nesse mundo aqui que a gente vive não dá para ser manso. Aí Neio Lúcio vai dizer que Jesus olhou para eles com toda aquela serenidade, sorriu, né, como a gente sorri diante da pergunta que uma criança às vezes inocentemente faz para a gente, e respondeu muito calmo. Existe aí um engano, disse Jesus. Eu não fiz o elogio da preguiça nem da covardia. Exaltei na realidade a cortesia de que somos credores uns dos outros. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a resistir ao mal sem ferir o irmão ignorante que o promove, né?
Então, o negócio diz que Jesus meio que traduziu: bem-aventurados os mansos, como tinha causado tanta espécie isso, né? Ele traduziu: bem-aventurados aqueles que são equilibrados, os que são gentis, aqueles que resistem ao mal, não se entregam como cordeiros e nem compactuam com as coisas mal feitas. Só que eles fazem isso com equilíbrio, com gentileza e sem ferir o irmão que está provocando aquela dificuldade, aquela violência. Muito bem. O texto do Neil Lúcio, ele vai mais longe, né? É muito bonito, inclusive. Jesus no Lar é o livro, tá? Mas se vocês quiserem pegar para ler. Mas para nossa reflexão já temos aqui material suficiente. Então a gente até talvez fica um pouco, tem um pouquinho de estranheza, né, quando os discípulos se colocaram tão contra, né, esse ensino de Jesus. Mas se a gente pensar hoje em dia, né, pensando na nossa vivência diária, será que a gente também não se surpreenderia se a gente sofre algum tipo de violência, né? A primeira coisa que vem na nossa cabeça é que nós devemos ser mansos, né? Ou será que a primeira coisa é aquela ira, aquele sangue que vai fervendo, vai subindo para a cabeça, e a gente quer mais, né? Ainda que não seja pelas nossas mãos, mas a gente quer mais que aquela pessoa que nos agrediu de alguma forma receba o troco. E muitas vezes a gente joga para Deus isso daí, né? Olha, eu não vou revidar, mas Deus também, né? Então aquele desejo, né, que aquela violência receba outra violência como um troco. Felizmente, na nossa vida diária, a gente está numa época da civilização que a gente já não sofre assim grandes violências. Lógico que a gente sempre está sujeito, né? Mas se a gente pensar que nesse momento que nós estamos aqui reunidos, orando, refletindo, em outros lugares do mundo, né, hospitais estão sendo bombardeados, né, escolas estão sendo bombardeadas por aviões moderníssimos, né, que acertam um míssil por uma janela, né? Então isso é uma agressão muito grande, isso é uma violência muito grande, que graças a Deus, aqui onde nós vivemos, nós não sofremos. Mas, quando a gente fala de violência, é um conceito tão elástico, tão amplo, que a gente caracteriza como violência quando cai um míssil no hospital, ou quando alguém me xinga no trânsito, ou quando eu xingo alguém no trânsito, né? Tudo isso é violência. Então, no nosso caso, nós não estamos sendo bombardeados, mas na nossa vida cotidiana, aqui no centro é ótimo, né? Aqui a gente consegue ser manso, né? E que bom, é um oásis para a gente, né? Por isso que é bom a gente vir. Recomendo que venham sempre, tá? Eu vou ao centro sempre que eu posso, porque é um oásis, é um momento que a gente para, né? Fala, deixa eu sossegar um pouquinho, vou no centro, vou me refazer, vou me harmonizar, né? Porque a gente está sujeito a algumas pequenas agressõezinhas, que no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, numa lição ditada por um espírito que se identificou apenas como um espírito amigo, e a lição chama a paciência. Então, esse espírito que se identificou como um espírito amigo, ele diz assim: a vida é difícil, bem eu sei, compõe-se de 1000 nadas, quer dizer, de 1000 coisinhas pequenas, que são como picadas de alfinete, mas que terminam por ferir. Então acontece uma coisinha hoje, uma coisinha amanhã, é como se fosse picadinha de alfinete, né? Mas, como são em grande quantidade, são pequenas coisinhas, mas são em grande quantidade, acaba machucando, né? E se a gente for pensar nisso daí, talvez a gente pense como Judas, talvez a gente pense como Simão Pedro. Como é que você é manso no mundo assim que vive me alfinetando o tempo inteiro, né? Muito bem. Essas pequenas coisinhas aí são o começo de tudo. Essas pequenas violências, ou que a gente sofre, ou que a gente pratica muitas vezes sem perceber, elas indicam que
Se a gente tiver um contexto, se a gente tiver a oportunidade, talvez a gente pratique alguma agressão maior. Então, a gente precisa prestar atenção nessas pequenas violências. E Jesus, ele foi muito severo com essas pequenas coisas também. No trechinho do Evangelho de Mateus, que é muito conhecido, Jesus ele disse assim, tendes ouvido o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem quer que mate será réu no juízo. Então Jesus está pegando o decálogo, né? Está pegando o mandamento, não matarás. Isso daí já não é uma novidade, isso já vinha desde Moisés, né? Mas ele continua assim, Jesus, porém vos digo, que quem se encolerizar contra seu irmão será réu no juízo. Reparem que ele está falando assim, apenas se encolerizar. Porque às vezes a gente se encoleriza, a gente fica muito bravo, fica muito nervoso, mas não faz nada para a pessoa. Mas Jesus está dizendo que só o fato de você se encolerizar, mesmo que você não bata, não agrida, você já vai ser réu no juízo. Quando ele fala réu no juízo, só para a gente colocar no contexto, ali entre os judeus, os sacerdotes das sinagogas, eles tinham a função de magistrado também. Então, aqueles delitos de menor potencial ofensivo, digamos assim, né, eram julgados na sinagoga, pelo sacerdote. E ali é o que Jesus chama de juízo, né? Então, você vai ser julgado localmente. Mas ali, ele vai fazendo uma graduação. Jesus continua e diz assim, aquele que disser a seu irmão, Raca, R-A-C-A, é uma expressão de desprezo, né? Lá na tradição judaica, quando você queria desprezar alguém, você passava por ele, dizia Raca e cuspia de lado, como dizendo assim, você é um verme, você é alguém desprezível. É uma agressão verbal, né? E Jesus diz que quem fizer isso daí será réu no conselho, ou seja, numa instância superior, nem vai ser julgado mais na sinagoga. O conselho é o famoso Sinédrio, né? Que era um tribunal de justiça que funcionava em Jerusalém e que depois do próprio Jesus seria julgado por ele, né? Então, se eu me encolerizar, eu vou ser réu no juízo. Se eu agredir verbalmente o meu irmão, eu vou ser réu no conselho. Mas a última aqui é ótima, aquele que disser és louco será réu do fogo do inferno. Então Jesus ameaça com o fogo do inferno se a gente chegar para alguém e falar, você é louco. Hoje em dia isso é muito comum, né? Você fala, não, você é maluco, você está ficando doido. A gente fala isso aí, nem percebe, né? Perdeu um pouco o peso, né? Só que Jesus fala assim, naquele tempo essa palavra tinha um peso um pouco maior. Então aquele que intitular o irmão de louco, está enroladinho, está condenado ao fogo do inferno. Muito bom. Agora a gente começa a pensar, por que Jesus foi tão severo com essa questão? Será que é porque ele queria que nós fôssemos exemplos, né? Que nós fôssemos nos santificando? Eu acho que sim. Eu acho que talvez seja um desejo que Jesus tem no seu coração. Mas, na verdade, quando a gente fala, é uma expressão, eu vou trocar a expressão inferno, né? Nós espíritas não gostamos muito dessa expressão, eu também não gosto muito. Digamos umbral, que é o que a gente tem medo, né? De depois de morrer. Na verdade, o umbral, né? Os espíritos às vezes se manifestam assim. O umbral nem é uma localização geográfica. O umbral é um estado de espírito, não é? Então, muitas vezes, alguém disse isso, não me lembro se é André Luiz, mas disse assim, o umbral começa na ponta do meu nariz. Por quê? Porque ele começa dentro de mim. Então Jesus, ele tinha uma preocupação que quando a gente está nervoso, quando alguém fez alguma coisa para a gente, tem o peso daquilo que foi feito. Se alguém me deu uma fechada no trânsito e ainda me xingou, né, tem aquele peso. Só que o peso maior é aquele ressentimento que eu vou cozinhando dentro de mim. E aqui já começa o umbral, não é? Então, quando Jesus diz, olha, não se encolerize,
coisa, se eu estou encolerizado, ele não está nem sabendo, ele está seguindo a vida dele. Só que eu estou me envenenando aqui com a minha cólera. Então, Jesus ele parte desse princípio aí, olha, se encolerizar, se irar, é já trazer o fogo do inferno ou trazer o umbral para dentro de nós. Então, muito nesse sentido. Os orientais, eles costumam dizer, eles têm uma imagem que eu acho bonita a respeito da violência e da vingança. Eles dizem assim, ó, a violência é uma brasa que nós atiramos contra a outra pessoa, não é? Seja por que motivo for. Em alguns casos, nós vamos acertar aquela pessoa que nós queremos. Aí nós ficamos satisfeitos, olha, eu me desforrei, né? Foi o meu esforço, né? Em alguns casos isso acontece. Só que em 100% dos casos eu queimo a minha mão. Porque eu precisei primeiro pegar a brasa para atirar no outro. Então faz muito sentido, percebe? Não é uma questão de santidade, de nós sermos ótimos, não é? Sermos bonzinhos, é porque é bom para nós, não é? A gente vai percebendo com o tempo que todas as propostas de Jesus, elas têm como objetivo maior que o nosso mundo melhore, mas tem também como objetivo subjacente que a gente pare de sofrer, porque tem muito sofrimento que a gente promove ou que a gente aumenta desnecessariamente. Esse é um dos casos. Então o que Jesus nos propõe? Se a gente for colocar no liquidificador, bater tudo lá, extrair um suco do bem-aventurados os mansos, né? Ele nos propõe duas coisas. Primeiro, a gente tem que tomar cuidado para a violência não começar da gente, né? Sabe aquela coisa, quando tem criança brigando, chega o pai ou o professor, e a primeira reação delas, ó, foi ele que começou. Não é assim? Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não começar, né? É fácil de falar, né? Pegar o microfone e falar, isso é fácil, difícil é a gente fazer no dia a dia. Mas é importante a gente começar a pensar nisso, né? Mas vamos supor que a gente consiga. Olha, eu não começo briga nenhuma. Se depender de mim, o mundo vai ser uma paz, porque eu nunca vou querer agredir ninguém. Mas e quando o outro me agride, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar quieto, falar amém, né? Não é bem isso, né? Em muitos casos, até tem. Vocês conhecem o Leandro Carnal, que é o historiador, que ele fala, faz muita palestra, é muito famoso, é filósofo também, né? Ele diz que é uma palestra que ele fala exatamente sobre essa questão da violência, né? Então ele diz que na vida existem muito poucas lutas, ou muito poucas brigas que valem a pena de ser lutadas, né? Essas daí a gente tem que lutar, mas assim, são 2 ou 3 na vida inteira. Todas as outras não vale a pena a gente, como se diz, sair na mão. Não vale a pena a gente brigar. Não sei se são, isso eu estou repassando o que o Karnal falou, né? Não sei se são poucas assim, né? Mas eu achei que faz muito sentido, né? Tem muita coisa que não vale a pena. Mas tem casos que a gente tem que reagir, né? E quando a gente reage, como que eu vou reagir a uma ofensa de maneira cristã? Eu vou reagir à violência sem ser violento. Olha que coisa interessante, né? Eu não vou me fazer de cordeiro, né? Eu não vou deixar que, como a gente fala, né? Eu não vou ser o capachão. Todo mundo pisa, né? Eu pé, não é? Eu tenho que reagir em alguns casos, só que eu tenho que reagir não necessariamente sendo violento. Isso é possível? Como é que eu vou reagir à violência sem ser violento? Olha, eu vou contar uma historinha para vocês, talvez vocês já conheçam, mas ela é interessante e está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, que é do professor Ramiro Gama, né? É uma historinha famosa, mas ela ilustra bem essa questão que a gente está conversando hoje. A gente sabe que o Chico, né, perdeu a mãe muito cedo, aí os irmãos eles foram espalhados, né, cada um foi para a casa do parente, até que o seu pai ele se casou em segundas núpcias com Dona Cidália, que impôs como condição para que o casamento acontecesse que o pai do Chico reunisse todos os filhos para ela cuidar. Uma atitude muito bonita, né? Então deu certo, todos os filhos foram reunidos para a Dona Cidália cuidar, e ela percebeu que por conta de tudo o que tinha acontecido, os filhos estavam atrasados na sua formação escolar. Eles acabaram não indo na escola.
E ela começou a pensar, ter ideias de como que ela conseguiria dinheiro para pôr os meninos na escola, né? Os meninos e as meninas. Aí ela pensou o seguinte: olha, vamos fazer uma horta. Vamos montar uma horta, eu cuido, né, a dona Cidália cuido, o Chico vai vender, pega uma cestinha e vai vender na rua. Com o produto da venda, a gente vai ter o dinheiro para comprar material escolar. E começou a dar certo. Fizeram a horta, o Chico ia vender, começou a entrar um dinheirinho, foram ele e os irmãos para a escola, né? E tudo estava correndo muito bem. Mas houve um momento em que as verduras começaram a desaparecer. Então, no começo desaparecia lá um pé de alface, outro dia umas folhas de couve, né? E a dona Cidália nem se preocupava. Mas isso começou a aumentar de intensidade de tal maneira que começou a fazer falta, né? Não tinha tanta verdura quanto seria necessário para conseguir aquele dinheirinho mínimo que fosse, né, para custear as despesas escolares. E a dona Cidália começou a tentar entender o que estava acontecendo, até que ela descobriu que era uma vizinha, que estava pegando as verduras sem pedir. Aí ela ficou nessa situação, assim: olha, eu estou sofrendo, como a gente falou, violência é um conceito muito elástico, né? A gente pode pensar: olha, eu estou sendo violentado, porque estão entrando na minha casa, estão pegando coisas minhas, ainda que seja verdura, né? Geralmente é barato e tal, mas para ela fazia falta. Como que ela começou a pensar: como que eu vou reagir a essa violência? Eu não quero ir lá brigar com uma vizinha, ela é minha amiga, é uma pessoa que eu considero, eu não quero ir lá e ofender ela por causa de alguns pés de alface, né? Só que ela, por outro lado, ela não podia deixar que aquilo continuasse acontecendo. Aí ela ficou nesse dilema. E ela, como sabia da mediunidade do Chico, sabia que ele falava com a sua mãe biológica, Dona Maria João de Deus, né? Ele falou: Chico, quando você tiver a oportunidade, pergunta para a Dona Maria o que a gente deve fazer nesse caso, né? E o Chico, de tarde, tinha umas bananeiras lá no fundo do quintal, e a Dona Maria aparecia, conversava com ele. O Chico perguntou: olha, o que a senhora acha que a gente está acontecendo isso, assim, assim, né? O que a senhora acha que a gente deve fazer? E a Dona Maria disse assim: olha, fala para a Cidália que realmente ela não deve brigar com as pessoas por causa disso, mas diga que eu devo o seguinte conselho: pede para a vizinha que está pegando as verduras tomar conta da horta, dá a chave do portão, pede para a vizinha olhar para não deixar ninguém mexer, né? Com isso, a vizinha ela vai se responsabilizar pela horta. Se sumir alguma verdura, ela vai ter que explicar alguma coisa, né? E a dona Cidália fez isso. Foi lá e pediu para a vizinha: olha, a senhora pode, por favor, né? Olha para mim, às vezes eu preciso sair de casa, né? Não posso tomar conta da horta. E me faz muita falta a verdura, se eu falar, né? E a vizinha concordou, resolveu o problema. Parou de sumir as verduras. Ela não precisou brigar com a vizinha, não precisou ofender, não precisou chamar a polícia, nada disso. Resolveu a questão, né? Então, essa historinha, de alguma forma, ela prova que é possível a gente resolver conflitos, né, sem usar a violência. Mas a gente pode até pensar: olha, esse aí é um problema que não é tão difícil de resolver, né? É um problema pequeno, digamos assim. Está roubando um pouquinho de verdura, né? Um problema que até dá para resolver assim. Só que os meus problemas não dá para resolver assim. Então, vou contar uma outra historinha para vocês, que é uma pessoa que enfrentou um problema um pouco maior, para a gente ver como é que ele fez para resolver. Todo mundo conhece o Mahatma Gandhi, né? A história dele, ela tem muito a ver com a independência da Índia. A Índia era hindu, né? E ao tempo que ele nasceu, viveu, a Índia, ela era uma colônia da Inglaterra. Então os hindus, é como na época da colonial, o Brasil era uma colônia de Portugal, né? Só que a dominação imperial que os ingleses faziam sobre a Índia era de uma exploração extrema, né? E a Índia ainda hoje é um país pobre, porque ela é muito populoso, mas a Índia hoje é uma das potências mundiais aí, né? É um país que tem muito dinheiro, só que está mal distribuído, né? Mas a época do Gandhi era um país extremamente pobre, miserável mesmo, e muito por causa dessa dominação que os ingleses faziam.
eles decretaram em 1882 um ato chamado Ato do Sal, que previa que só as empresas inglesas poderiam extrair sal do mar e revender para os indianos. E os indianos que comprassem o sal, ainda assim, teriam que pagar impostos pesadíssimos para a Inglaterra. Isso acabou, é só um exemplo, mas isso acabou sendo motivo para os indianos não terem sal para comer. E o sal é um produto básico, até hoje, né? A gente precisa de sal para alimentação. Isso foi em 1882. Isso gerou muita revolta, né? Só que as revoltas eram reprimidas, como no Império Romano lá atrás. O Império Britânico também reprimia com muita violência qualquer manifestação de insatisfação, né? E o Gandhi, no ano de 1930, ele resolveu tomar para si esse problema. Olha, isso é um problemão, isso é uma violência que uma nação está fazendo com outra nação, contra milhões de outras pessoas, né? E o Gandhi estava com esse problema para resolver. Ele poderia, como ele já tinha uma ascendência sobre o povo hindu, ele poderia propor um levante, né? Olha, nós vamos nos armar, nós vamos atacar os ingleses e vamos nos libertar. Que a luta pela libertação, pela independência da Índia já estava em pleno andamento. Mas ele teve uma outra ideia. Ele resolveu fazer aquilo que hoje nós conhecemos como a Marcha do Sal. O que é isso? Entre os dias 12 de março de 1930 a 6 de abril de 1930, são 24 dias. O Gandhi resolveu que ele ia sair da cidade que ele morava, me foge o nome agora, para ir até uma cidade da praia. E ele ia levar um baldinho lá e ia filtrar a água do mar e extrair o sal para o seu próprio consumo, o que era contra a lei. Ele não poderia fazer isso. Para a gente ter ideia da violência que isso talvez vocês lembrem do mapa da Índia. Ele é meio que um triângulo assim, né? A Índia é quase uma ilha, então ele tem mar por 3 dos seus lados, tem muito mar, né? O que não falta ali para a Índia é sal, só que eles estavam proibidos, né? Aí o Gandhi fez isso. Ele saiu da sua cidade com 70 e poucos discípulos, né? Amigos, foi caminhando. À medida que ele foi caminhando, aquela manifestação, aquela romaria, digamos assim, né, foi ganhando corpo, até o ponto que quando chegaram no mar, eram dezenas de milhares de pessoas que estavam junto com ele. E no meio do caminho, o que eles faziam? Eles paravam, o Gandhi fazia uma pregação, né, conversavam, tudo muito pacífico. Até que chegaram lá no mar, todo mundo foi lá pegar o seu pouquinho de sal, né? E o que aconteceu? Os ingleses prenderam 60 mil pessoas, bateram em todo mundo. O próprio Gandhi ficou preso durante um ano. Só que isso daí detonou um processo que seria irreversível. Isso que ele fez chamou a atenção do mundo inteiro, né? As outras nações começaram a pressionar a Inglaterra para que aquilo acabasse. Isso já era século XX, década de 30, né? Já não tinha mais espaço para esse tipo de coisa. E além disso, começaram a surgir por toda a Índia milhares de movimentos semelhantes a esse, a tal ponto que aquela independência que estava sendo negada havia muito tempo, daí 15 anos ela aconteceria. E a Índia se tornaria independente do jogo inglês, não só por isso, mas muito por conta desse procedimento do Gandhi, né? Era uma violência muito grande, ele poderia reagir de maneira violenta, só que o Gandhi, apesar de não ser cristão, ele era um admirador do Sermão da Montanha. Com certeza ele se lembrou disso. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, e ele ganhou a própria terra. Só para a gente entender o que isso significa, pode ser que pela força das armas, o Gandhi também tivesse conseguido o mesmo efeito, de libertar a Índia. Isso aconteceu, por exemplo, no Brasil. O Brasil, lá em 1822, Dom Pedro I, às margens do Ipiranga, no dia 7 de setembro, proclamou a independência, né? A independência do Brasil é considerado um evento histórico pacífico. Só que houveram algumas guerrilhas, porque
havia alguma resistência de tropas leais a Portugal que entraram em choque com aqueles brasileiros que pretendiam a independência. Então isso durou alguns anos, foram só pequenas escaramuças, não chegou a ser uma guerra civil, mas mesmo assim os historiadores estimam que entre 2 e 3 mil pessoas, 2 e 3 mil pessoas morreram na guerra de independência do Brasil, que foi um movimento pacífico. Se nós pegarmos a guerra de independência dos Estados Unidos, que aí sim é uma guerra civil, os historiadores estimam entre 25 e 70 mil mortos. Na independência da Índia, sabe quantas pessoas morreram? Uma pessoa, só uma Mahatma, que ainda assim foi morto por um fanático que não concordava com seus métodos pacíficos e acabou assassinando a Índia. Não é? Perceberam? Dá para resolver o problema de várias maneiras, só que tem algumas maneiras que são muito custosas, né? A gente resolve o problema, mas os efeitos colaterais são muito grandes. E existe jeito de resolver o problema de forma branda, como Jesus nos ensinou. A gente vai ter muita oportunidade de vivenciar isso na nossa vida, porque na nossa vida conflitos eles pipocam assim, né? Parece um conflito aqui no trabalho, em casa, no trânsito, né? Onde existem duas pessoas, né, existe um potencial. Lógico que um potencial de fraternidade muito grande, mas ainda no nosso nível de evolução tem um potencial de conflito também que a gente não pode negar. E só para concluir, pessoal, tem uma lição do Emmanuel num livro chamado Livro da Esperança. E é uma lição que chama Amenidade. Eu separei só 2 trechinhos aqui para a gente ler, para a gente concluir a nossa reflexão. O Emmanuel diz assim, conquanto se nos imponham dias de franqueza e esclarecimento, é possível equacionar harmoniosamente os mais intrincados problemas sem adicionar o fogo da violência às parcelas da lógica. Guardar o silêncio quando preciso, mas falar sempre que necessário, a desfazer enganos e a limpar raciocínios, entendendo, porém, que Jesus não nos confiou a verdade para transformá-la numa pedra sobre o crânio alheio. Essa imagem é ótima. Jesus não nos confiou a verdade para transformá-la numa pedra sobre o crânio alheio, e sim num clarão que oriente aos outros e alumie a nós. E só para nossa reflexão, tem uma frase que é atribuída ao Gandhi também, que ele diz assim: se nós continuarmos insistindo no olho por olho, logo estaremos todos cegos. Então, fica o nosso desejo aqui que a nossa vida tenha menos conflitos, mas se eles acontecerem, vamos lembrar de Jesus naquela tarde do Sermão do Monte, bem-aventurados os mansos. Vamos lembrar dele na casa de Simão Pedro, explicando para os discípulos o que significava essa mansidão. Né? Com certeza, a nossa vida vai se tornar mais leve, né? E os desafios eles vão ser superados com menos efeitos colaterais. Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Obrigado, Sandra. Obrigado a todos. Jesus abençoe a todos nós.